virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs do programa Mães Amorosas. Mais um dia de programa, mais um dia de provérbios, mais um dia que estamos juntinhas para desfrutar da palavra de Deus. E hoje, 8 de outubro, o provérbio diz assim: não digas, como ele faz a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, 29. Temos como título Ternas Misericórdias de Cristo. Vamos para o texto. Há quem se gaba em dizer que não leva desaforo para casa, ou bateu, levou, seja o lema de muitos outros. Foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Paulo, porém, ensina a não se vingar a si mesmo, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está em Romanos 12, 19. Não devemos tornar a ninguém mal por mal, antes esforçar-nos por fazer o bem perante todos os homens. Na nossa humanidade limitada, somos muito estritos com os outros, intolerantes e impacientes, sempre prontos para apontar o dedo nos erros alheios. No entanto, somos muito complacentes conosco. Mas graças a Deus, hoje temos acesso à humanidade elevada de Cristo Jesus, a sua terna misericórdia, cheia de afetos, misericórdias, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. Somente assim teremos o mesmo sentimento uns para com os outros, para edificar o corpo de Cristo. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Neste mesmo horário estaremos de volta. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amadas irmãs, amadas ouvintes, nós estamos com mais uma leitura do Alimento Diário. E nós começamos com oração, irmãs. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso, irmãos, vamos ser sóbrios. Não vamos dar brecha para o inimigo. E como fazer isso? Sendo constante na leitura da palavra, porque a palavra nos ensina todas as coisas, a palavra nos dirige, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Louvado seja Ele. Louvado seja o Senhor na leitura desse alimento diário. A mensagem hoje, o título dela é O Adversário de Deus. A terra não foi criada para ser um caos, não foi, mas para ser habitada. E isso está em Isaías 45, 18. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Esse registro da terra sem forma e vazia, e sobre as águas, nessa passagem, são águas de morte. E indicam julgamento de Deus
Isso demonstra que houve uma rebelião na qual participaram as criaturas pré-adâmicas. No Evangelho de Lucas registra que o Senhor enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho do Reino. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, foi dito pelo Senhor: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí vos dei a autoridade para pisardes a serpente e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causaria mal. Nada causaria mal aos discípulos, né, irmãos? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se nos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os demônios são as criaturas pré-adâmicas que foram julgadas na rebelião mencionada acima. Morreram nas águas e se tornaram espíritos sem corpos, constituindo-se em soldados do exército rebelde, cujo comandante é Satanás. Quando 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho do Reino, Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Da mesma maneira, quando saímos para pregar o Evangelho às pessoas, Satanás cai do céu. O apóstolo Pedro nos admoestou a ser sóbrios, vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, querendo devorar-nos. O significado de Satanás é adversário. Ele é a serpente que enganou Eva com sua astúcia no jardim do Éden. E a antiga serpente tornou-se um dragão. Seu fim é o lago de fogo e enxofre. A queda de Satanás está registrada em Isaías, que diz, né? Como caísse do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, ele será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O anjo que se rebelou, referenciado como estrela da manhã, no latim é Lúcifer, também chamado de filho da alva, no início da criação de Deus. Ele foi um dos primeiros anjos a ser criados. Na Bíblia, os anjos também são chamados filhos de Deus. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Mas, mesmo à face da rebelião deste revelado, uma hierarquia que era respeitada. Lúcifer foi criado de maneira importante, mas se rebelou e se tornou adversário de Deus. Ele será julgado e sua rebelião não ficará impune. Não ficará impune. Irmãs e ouvintes, o que eu ganhei de tudo isso, de toda essa palavra, de toda essa mensagem, irmãos, foi que o apóstolo Pedro nos admoestou a ser sóbrios
e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor querendo devorar-nos. Mas nós que estamos ligados ao Senhor pela palavra, sabemos como afastar o inimigo. Louvado seja o Senhor. Não há direção antes que eu tive essa. Então esses 70 voltaram felizes, né? Dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Olha como o nome do Senhor tem poder. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. Quando temos pensamentos maus, alguma coisa que não vai agradar ao Senhor, nós precisamos chamar por esse nome. Senhor, afaste tais pensamentos, Senhor. Afaste o inimigo de mim. Em qualquer momento, nós devemos estar invocando esse nome. Quando saímos para pregar o Evangelho, temos que ir abastecido pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, e pedir sempre que o Senhor toque no coração das pessoas quando ouvir a palavra dEle, quando ouvir a oração, quando ouvir os irmãos orando por eles, que eles sejam tocados pelo Espírito de Deus. Então essa é a minha direção. Agora, a minha admoestação é que a queda de Satanás está registrada em Isaías. Toda a ambição de Satanás também está registrada ali. Porque foi assim que Isaías disse: como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Que ambição, né, irmãos? O próprio Deus que o formou também, ele não obedeceu, mas ele ambicionou o lugar de Deus, né? Ele quis ser igual a Deus. Mas graças ao Senhor, contudo, ele será precipitado para o reino dos mortos. Senhor Jesus, esse será o fim dele, né, irmãos? Nós esperamos por esse fim e pela volta do Senhor. Nós estamos ansiosos pela volta do Senhor. Aí será o fim de todas essas perversidades de Satanás, né, irmão? Na vida de cada um. Louvado seja o Senhor por essa mensagem. Que ela possa abrir o seu coração também. Você estar orando, estar buscando o Senhor. Estar com o coração aberto para que essa palavra possa ficar gravada em teu coração, em tua mente, em teu espírito. É que nós almejamos, né, irmãos? Almejamos para vocês e para nós. Louvado seja o Senhor. Todo o poder está na mão dele. Nós sabemos disso. Por isso o amamos e buscamos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Pecados. 1 Coríntios 15:3
sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando mais um programa Mais Amorosos com o quadro Leitura Bíblica. Já tivemos alimento diário, palavras de sabedoria e agora estamos iniciando a nossa leitura bíblica. Graças ao Senhor, nós estamos lendo Jeremias, estamos aprendendo muito com essa leitura. Eu espero que você também esteja ganhando, né? E vamos iniciá-la com oração, amém? Senhor Jesus, te agradecemos por essa quarta-feira. Nós estamos aqui para desfrutar mais da nossa porção. A nossa comida é diária, o Senhor manda para nós, Senhor, palavras diariamente, para que nós possamos nos alimentar, nos fortalecer, nos energizarmos, para poder ficar firmes, para lutar contra as astúcias do seu inimigo. O Senhor possa nos fortalecer, Senhor, dá-nos a espada de 2 gumes, Senhor, para que ela possa nos iluminar e também seja nossa arma de ataque para contra Satanás. Livra-nos do mal, protege cada uma das irmãs, nas suas casas, com suas famílias. Senhor, e nós pedimos para que o Senhor nos ajude a remir o tempo. Senhor, nos ensina a remir o tempo, que nós possamos dar prioridade para as coisas do Senhor e ainda cumprir com as nossas obrigações no lar, no trabalho, na escola. Ó Senhor, só o Senhor pode dar essa sabedoria para nós. E no Senhor nós a buscamos. Amém! Louvado seja o Senhor! É agora que você vai abrir a sua Bíblia e ler com a gente, né? Nós estamos lendo Jeremias, capítulo 10, versículo 1, e estamos falando sobre idolatria. Essa palavra veio através do profeta Jeremias para o seu povo, antes que Babilônia entrasse para destruir toda a cidade. Então, há um falar profético antes que acontecesse, para que o povo se arrependesse. Se houvesse arrependimento, certamente o Senhor não permitiria essa destruição que está vindo aí com os babilônios, né? Então, e o Senhor falou claramente o que ele tem contra o seu povo, que é a idolatria, tá? Então, continuando com esse mesmo assunto, Jeremias traz para nós hoje idolatria e a verdadeira adoração. Jeremias traz para nós aqui uma comparação entre o que é idolatria e a verdadeira adoração. Capítulo 10, versículo 1. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalho com machado, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenha receio deles, pois não podem fazer mal algum. Também não pode fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Trace prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno.
A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte, 2 pontinhos. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Nós vemos aqui bastante diferença, né? Entre Deus Criador e entre os ídolos, né? O Deus Criador, ele cria todas as coisas. É ele quem cria. Ele quem criou, é ele quem cria, é ele quem executa a sua vontade na terra, é ele quem faz chover, né? Ele que faz todas as coisas, segundo o seu bom prazer. E os ídolos são feitos por mãos humanas, homens habilidosos, que fabricam o ídolo de madeira ou de pedra ou de barro, né? E o enfeitam, né? Então, tornam ele bonito, agradável aos olhos. E só que esses ídolos não são capazes de falar, de andar, não podem fazer o mal para você e também não pode fazer o bem, ou seja, não pode fazer nada por você, certo? Nada. Ele é feito pelo ourives. Como pode fazer algo por vocês, né? Como pode fazer algo pelo ser humano se ele é feito pelas mãos do ser humano? Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Portanto, não há outro Deus senão o Senhor. E como o Senhor é o verdadeiro Deus, todos os outros são falsos. Amém? Lamento sobre a destruição de Judá. Capítulo 10, versículo 17. Ajunte do chão os seus pertences, ó filho de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor. Eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína. A minha ferida é muito grave. E eu dizia, certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. E por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. E esse grande furor que está vindo do norte é Babilônia, a temível e cruel. Jeremias ora em favor do seu povo, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem,
e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Jeremias aqui está intercedendo, né? Está orando pelo povo. Vamos ver como que o Senhor vai agir aqui. Capítulo 11, versículo 1. A aliança é quebrada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno. E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi, agora aqui é Jeremias quem fala: amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas essas palavras das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito e até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte, versículo 9. Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre vocês, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, estes de modo nenhum os livrarão da hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Senhor Jesus. Então, aqui a gente vê que situação caótica, né, que estava o povo de Israel. É a aliança que o Senhor fez de guardar o povo, de estar com eles, né, estar com eles na guerra, né, e também o Senhor cuidar para que houvesse paz, né, entre o povo. Essa aliança foi quebrada simplesmente porque eles não ouviram a palavra. Como eu compartilhei antes com vocês, como é que você vai praticar, como é que você vai conhecer a vontade do Senhor para praticá-la, se você não ouve a sua palavra? Não tem como, né? Então, tudo começa pelo ouvir. Se eles não querem ouvir a palavra do Senhor, eles não vão entrar no caminho do Senhor, né? E foi isso que aconteceu. Eles não ouviram, mas deram ouvido a outras pessoas que os levaram a buscar outros deuses. Então, o Senhor está dizendo aqui, bom, eu não vou ajudar vocês, e muito menos os deuses que vocês adoram. E ele fala a quantidade que tem de imagens ali, muitas, muitas. Então, as ruas, né, a cidade está cheia de idolatria, né? E o Senhor não vai permitir que isso continue. Então, ele tem que intervir por causa do seu nome, né? E
porque é um desrespeito do povo adorar outros ídolos, sendo que eles têm o Deus verdadeiro para adorar. Não é verdade? E no versículo 14, ele dá uma ordem para Jeremias. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo. É a segunda vez que ele está falando isso, hein? Não ore por esse povo, porque não vai adiantar. Eu não vou te ouvir. Né? Não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque eu não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, ele acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Percebe? Então, a ira do Senhor aqui está incontida. Ele não vai voltar atrás no que ele já decidiu fazer, né? Porque eles estavam queimando incenso a Baal, né? Então, o que significa isso? Eles estavam preferindo Baal do que o Senhor, né? Que eles estavam adorando, né? Se prostrando diante de ídolos. E o Senhor ficou irado com esse procedimento de todo Israel. Primeiro lamento de Jeremias, versículo 18. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. A resposta de Deus ao lamento de Jeremias, versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetizem em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada. Os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Nós vemos aqui que o próprio Jeremias sofreu ameaças de morte, né, se ele continuasse falando a palavra do Senhor. Então, o povo só queria ouvir os falsos profetas, né, que anunciavam coisas boas, anunciavam paz, prosperidade, e recusavam ouvir a voz, o porta-voz de Deus, que era Jeremias. Então, o juraram de morte, né? Mas o Senhor diz: eu é quem os matarei. Então, a vingança aí viria do próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Bom, amanhã nós vamos continuar ouvindo o segundo lamento de Jeremias. Por hoje é só. Fiquem com a irmã Lene, que traz para nós Salmos, Provérbios, uma das cartas do apóstolo Paulo. Até amanhã, se Deus quiser. A gente vai estar aqui aguardando vocês para mais uma leitura bíblica. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler os Salmos, capítulo 78, versículos 56 até o 72. Vamos terminar esses salmos hoje. E Provérbios, capítulo 24, versículos 28 e 29.
e a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Também vamos terminar essa carta hoje, se Deus quiser. Então, vamos iniciar a leitura lendo os Salmos, que fala assim: continuação de Deus e o seu povo. O título desse salmo é Deus e o seu povo. Capítulo 78, a partir do versículo 56. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. É verdade, Senhor Jesus. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas às suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 24, versículos 28 e 29, que fala assim: não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. 29 agora. Não diga: vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo, pagarei a cada um segundo as suas obras. Não diga. A vingança não dá certo, né? Ao Senhor pertence a vingança. Então o provérbio fala aqui: não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo, pagarei a cada um segundo as suas obras. Agora vamos terminar a carta de Paulo aos Colossenses hoje, capítulo 4, que fala assim: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Aí os conselhos finais, né, da carta. Continue a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. As saudações. Versículo 7. Quanto à minha situação, Timóteo, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações.
Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. 14. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que vocês recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. 18 agora. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Termina aqui a carta de Paulo aos Colossenses. Ele dando conselhos, saudações e conselhos, enviando os companheiros, amigo de luta, até o reino, luta pelo reino. Amém. Até amanhã com mais uma palavra bíblica, com mais uma leitura. Fiquem na paz, que vem do nosso Senhor. Bom dia. Eu ouço a tua voz, amiga. Olá, nós estamos lendo o livro Herdeiros de Deus, da editora Árvore da Vida. Nós estamos no capítulo 5, subtítulo Herdeiros de Deus, e o subtítulo dele é O Homem, Criação de Alta Tecnologia. Vamos lá? A título de ilustração, observe o smartphone. Embora seja algo pequeno, foi fabricado com alta tecnologia. É portátil, prático, fácil de carregar e tem muitas utilidades. Você sabia que Deus criou o homem como um equipamento sofisticado como esse? Com a capacidade de captar as ondas de Deus e sintonizar-se com ele? Que utilidade tem um smartphone, por mais bonito que seja, sem um software, um sistema operacional adequado, sem os aplicativos, sem conexão com alguma operadora para obter acesso ao mundo da informação? Não serve para nada. Nós fomos criados como esse equipamento sofisticado. Em nenhuma outra criatura da terra soprou o fôlego de vida. Mas, quando criou o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e fez dele um equipamento sofisticado. Não podemos nos menosprezar. Alguns dizem, não sirvo para nada, pois não sei fazer nada.
Você foi criado por Deus de uma forma muitíssimo especial. Sabe por que Deus nos fez assim? Para que o recebêssemos como vida em nosso interior. Ele nos deu todas as condições para estarmos conectados a Ele. Realmente nós somos muito especial. Graças a Deus por isso. O sistema operacional celestial. Quando o homem caiu, entrou nele um vírus e ele pecou. Pela fé na morte e ressurreição do Filho de Deus, fomos justificados, resgatados e limpos de todo vírus. Esse equipamento novamente ficou pronto para receber o Espírito. Agora existe o equipamento, o software e o sistema operacional. O espírito humano é o sistema operacional e os aplicativos que nos permitem ter acesso às regiões celestiais. Você sabe qual é a senha do acesso? O acesso é pela fé. E a senha é invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Quando invocamos, exercitamos a fé. E pela fé temos acesso ao Espírito, que é a conexão com Deus. Não podemos mais viver sem a sintonia celestial. Nosso Deus é muito simples. Ele não pede algo difícil para nós, mas Ele é tão simples que basta invocar seu nome e nós já podemos ser conectados a Ele. Olha que algo vivo, rico, né? O Senhor ser tão acessível a nós. Precisamos aumentar constantemente a capacidade do nosso sistema operacional para que esse equipamento possa operar da melhor forma possível. Não devemos considerar as dificuldades, as pressões da sociedade e os problemas do dia a dia como algo negativo. Deus quer usar todas essas situações para nos aperfeiçoar e assim nos tornar mais úteis a Ele. Porque às vezes as situações que nós passamos no dia a dia, eles são como desculpa, uma justificativa para nós não buscarmos a Deus. Uma vez é por causa disso, daquilo, cada um tem a sua situação, né? Mas aqui fala que a gente não deve se preocupar com isso, como se algo fosse algo negativo, porque na verdade tudo o que nós passamos, ele serve para o nosso aperfeiçoamento. A necessidade de aperfeiçoamento constante. Assim como ocorre o avanço da tecnologia numa velocidade cada vez mais impressionante, no campo espiritual, Deus também quer fazer a mesma coisa conosco. Não podemos tentar viver hoje com o sistema operacional antigo do passado. Em tuas mãos, ó Senhor, a minha vida. Em tuas mãos, ó Senhor, a minha vida. Eu entrego, Senhor.
Senhor, a minha vida em tuas mãos, ó Senhor, a minha vida. Eu conselho, Senhor, a minha vida em tua mão, Senhor, a minha vida em tua mão, Senhor, a minha vida. Eu conselho, Senhor, a minha vida em tua mão, Senhor, a minha vida em tua mão, Senhor, a minha vida. In thine hand in our hand, my guns is sleeping. Em tuas mãos, ó Senhor, a minha vida.